de abundância parte da ideia de que compartilhar não diminui o que temos, mas multiplica o que podemos alcançar juntos. E com essa ideia de compartilhar, nós iremos então explanar a temática do nosso encontro para então socializarmos as práticas. E para essa atividade, socialização da prática, nós contaremos com alguns professores que já estão aqui conosco. Partiremos então para os encaminhamentos e a avaliação do encontro. Eu preciso falar que a avaliação é importante e nós contamos com vocês. Contamos que vocês respondam. Depois nós iremos disponibilizar o link da frequência no chat, mas isso um pouco mais na frente. E esse é o nosso percurso de hoje, nossa ordem do dia. Pedimos que vocês fiquem conosco, que vocês participem pelo chat, vamos interagir. Para o momento literário, então, chegou a hora do nosso momento literário. Como eu havia falado, é muito especial. Nós estamos recebendo uma professora muito querida, é uma professora parceira, a Régia Furtado, lá da EMEI Ana Maria Machado. Ela tem a turminha está na turminha do Infantil 5. Ela já está posicionada ali, só aguardando a nossa deixa. Seja bem-vinda, professora Régia. Muito obrigada pela sua costumeira dedicação. Obrigada por você ter vindo. E agora é com você. Fique à vontade. Olá, sou Heitor. Olá, sou Heitor. Eu tenho 6 anos. Eu sou da escola Ana Maria Machado. Lobo Mal fez a casa que Lobo fez. Leia Casol, ilustradores de Vanessa Alexandre. A casa que Lobo fez. Lobo Mal fez uma casa na entrada da cidade, que logo virou notícia, era grande novidade. A casa era amarela com cortina de renda na janela, jardim florido e gramado, cerca, portão e uma plaquinha com recado, lá do celular. A primeira que viu a grande novidade foi a menina Chapeuzinho. O que o Lobo Mal está fazendo uma casa na cidade? Uma casa amarela com cortina de renda na janela. Ela balançou a cabeça sem acreditar. Riu do Lobo Mal e começou a cantar. Quem tem medo do Lobo Mal, Lobo Mal, Lobo Mal. Quem tem medo do Lobo Mal, lá, 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 lá. O vento levou a música até os 3 irmãos porquinhos e cantaram com a Chapeuzinho, que logo chegaram correndo e ao ver o lobo desconfiaram. Será que ele ficou bonzinho? Mas quando viram as florzinhas gargalharam. Ha, ha, ha. E cantaram com a Chapeuzinho. Quem tem medo do Lobo Mal, Lobo Mal, Lobo Mal, lá, 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 lá. A canção seguiu o vento até a casa da mãe cabra e os seus 7 cabrichos. A família de curiosos foi salteando pelo caminho e quando chegaram ao destino a mãe levou um susto. Cortina de renda na janela. Espantou-se ela, ha, ha, ha. Gargalharam os cabritos e cantaram com a Chapeuzinho e os 3 porquinhos.
Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, lá, 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 lá. A música soava alto, despertando curiosidade. Chegaram os habitantes da floresta e também os da cidade. A casa do lobo é amarela e tem cortina de renda na janela. Admirou-se a Cinderela. Robin Hood estava espantando sozinho as grãos e recado. E isso era muito engraçado. É lá no reino era uma vez, todos gargalharam ha 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 e cantaram olhando a casa que o lobo mau fez. E cantar. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, lá, 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 lá. O povo gargalhou, cantou, dançou, até fez piquenique. O lobo mau trabalhou durante todo o dia. Então chegou o Pedro Valente, um cavaleiro forte e respeitado por muita gente. Sem descer do cavalo, atravessou a multidão e parou bem na frente. Que cantoria é essa, que se ouve até no reino vizinho? Fui salvar essa donzela de um dragão nada bonzinho. O povo silenciou, até prendeu a respiração e uma fada respondeu: é o lobo, senhor Pedro. Fez uma estranha construção. Pedro Valente olhou para a casa e disse sorridente: veja, linda donzela, essa é a casa amarela. Oh, respondeu, ela tem cortina de renda na janela. Adorei, não existe outra mais bela. Pedro deu um saco de ouro para pagar a construção. O lobo mau riu satisfeito, ha ha ha, e cantou para a multidão: eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu vou pegar vocês e fazer mingau. Todo mundo saiu gritando no reino do Era uma vez. E Pedro ficou na casa que o lobo fez. Tá. Agradece. Gostaram da história? Agora, o lobo era bonzinho ou era mau? Obrigada, Heitor Fidelis. Obrigada, Heitor Fidelis. Obrigada, professora Régia. Obrigada, Heitor Fidelis. Agora sim. Obrigada, professora Régia. Heitor leu pra gente A Casa que o Lobo Fez. E ele leu tão bem. Que orgulho, viu, professora Régia? E que pergunta, gente. O lobo, ele era bonzinho ou ele era mau? Vocês podem responder aí no chat, viu? Quero que respondam. E agora, eu vou ler uma perguntinha para vocês. E eu peço que a professora Régia ainda fique aqui conosco, tá? Eu vou tentar acompanhar algumas respostas e eu gostaria que vocês respondessem lá. Que sentimentos essa leitura despertou em você, como educador, né, ao ser realizada por uma criança do nosso município? O que essa leitura despertou em vocês? Vamos responder.
Como afirmava Ana Maria Machado, o que leva a criança a ler é o exemplo. Obrigada, professora Régia, mais uma vez por esse exemplo e pelo belíssimo trabalho que você vem desenvolvendo com as crianças. E eu estendo o meu agradecimento a todos vocês, todos os professores que brilham e que são exemplos para os nossos pequenos. Assegurar que as crianças tenham contato com a linguagem escrita de forma significativa desde cedo fortalece a base para a alfabetização futura e desenvolve o raciocínio, o pensamento crítico, a criatividade e a imaginação, contribuindo para a formação de cidadãos mais completos. Então, ver essas práticas acontecendo em nossas EMEIs, na nossa cidade, me deixa muito feliz. Alguém conseguiu responder a perguntinha lá no chat? Eu queria ler aqui pelo menos alguma, né? Saber qual foi o sentimento que o Heitor despertou ao ler para vocês, né? Uma criança do nosso município. Tem uma resposta aqui: nada é mais sublime do que a expressão de uma criança. Muito bem. Vai saber se aí não nasceu um novo professor. Já pensou, será se o Heitor tem esse sonho de ser um professor? Parabéns, professora Régia, para o Heitor. Arrasou. Olha que legal. Arrasaram mesmo, viu? Os dois são protagonistas. Ele da sua aprendizagem e ela da sua prática. A professora Tânia Batista que falou. Que lindo. Gente, tem muitos comentários legais. Muito obrigada por vocês estarem participando, viu? Obrigada, professora. Obrigada, Heitor. O objetivo geral desse nosso encontro é promover a reflexão coletiva a partir dos relatos de experiências docentes, valorizando os saberes da prática e articulando-os a referenciais teóricos, de modo a fortalecer a intencionalidade pedagógica para a educação infantil. Esse momento é um momento de partilha, ele dá visibilidade às práticas dos professores, né, de contextos, de histórias distintas, mas que se costuram no afeto, se costuram no compromisso, no acolhimento, na competência e na entrega. Nós faremos a reflexão a partir das apresentações das professoras. Os objetivos específicos, né, nós elaboramos 3 para esse nosso encontro formativo, que é reconhecer os desafios e conquistas presentes em suas práticas e na de seus pares, como oportunidades de aprendizagem e parceria, refletir sobre os relatos apresentados, relacionando-os a fundamentos teóricos e princípios da educação infantil, e o último objetivo específico é valorizar a prática docente como fonte de saberes, fortalecendo o aprimoramento contínuo das estratégias pedagógicas e da atuação do professor. A aprendizagem é um processo ativo e construtivo que se dá quando compartilhamos experiências. Essa frase é do pedagogo e do escritor John Dewey, que ele defendia uma educação como um processo ativo e construtivo baseado na experiência e no compartilhamento dessas experiências. Que neste encontro formativo, nós professores possamos aprender com a nossa própria prática e com a prática dos nossos colegas. Que possamos também refletir à luz da teoria e assim crescer coletivamente como educadores. Para dar continuidade à nossa live, nosso encontro formativo, eu gostaria de apresentar para vocês a professora Deiviane Pinheiro, ela que tem sido uma parceira para o Departamento de Educação Infantil, ela faz parte da equipe de formadores e ela vai estar trazendo para vocês também alguns estudos, alguns relatos, e eu gostaria então que vocês dessem as boas-vindas para ela. Bom dia, queridos professores da nossa rede municipal de educação infantil, de nossa querida Parauapebas. É uma honra estar neste momento grandioso com vocês. Agradeço a professora Nádia, que está
todo o tempo conosco, garantindo esses momentos potentes de formações continuadas. Que maravilha estarmos juntos neste percurso formativo. Hoje, num momento diferente, não muito usual, porém um momento inovador para cada um de nós. E muitas vezes esses momentos, que é por meio tecnológico, podem haver pequenos perrengues. E eu acredito que isso seja normal. Peço até que, se o som não estiver bom, a imagem, comuniquem aí no chat. Eu agradeço muito desde já a parceria, o envolvimento de cada um de vocês. Como a Nádia já apresentou, sou a professora Deviane, estou nesse percurso formativo da rede, em parceria com o Departamento de Educação Infantil. Acompanho as escolas Leide Maria neste percurso formativo, Aurino Gonçalves e Daniele Galdino. Este momento, como falei, é um momento grandioso. É um momento que nos remete a reflexões, é uma troca de conhecimento. Como nas palavras de Maria Alice Proença, é uma ciranda formativa, onde todos aprendemos uns com os outros, não é isso, professores? E que esse momento possa ser potente. Já digam aí se o áudio ele está saindo bom, se está baixo, que minha voz é um pouco baixa. Mas digam aí no chat que nós estamos aqui acompanhando. Então vamos dar início, já me apresentei, a professora Nádia já trouxe, né, esse momento maravilhoso, literário, com a nossa criança Heitor, nossa criança Heitor da professora Régia da Escola Ana Maria Machado. E que maravilha podermos vislumbrar o aprendizado das nossas crianças, das nossas EMEIs, valorizando também a prática docente, a prática da professora Régia, que é maravilhosa, está sempre conosco em parceria, somando, né, com este percurso formativo, trazendo suas contribuições. O tema, professores, como já foi dito, é um tema grandioso, que vem trazer reflexões sobre as nossas práticas que são riquíssimas, as nossas práticas que são realizadas lá dentro das nossas EMEIs e que são potentes, trazem aprendizado para as nossas crianças, né? Então nós estaremos, o tema diz compartilhar para crescer. Relatos de vivências experienciadas na educação infantil. E olha que maravilha, esse tema ele nos leva a refletir sobre o contínuo aprendizado do professor, do ser docente, né? Bem como o desenvolvimento ao longo desse crescimento profissional, como o desenvolvimento das nossas crianças, que estão imersas ao nosso cotidiano. Compartilhar vivências, queridos professores, é um ato de escuta, é um ato de valorização, de abertura ao outro. E hoje nós estamos propondo esse momento. Mais adiante nós teremos discussões, teremos professores da nossa rede que estarão trazendo as suas práticas potentes, as suas boas práticas para nos inspirar e para valorizar o fazer docente que está imerso aí em meio ao cotidiano. Que maravilha, é um momento potente, né? O Departamento de Educação Infantil sempre tem essa preocupação de estar valorizando o profissional da educação infantil de nossa cidade. E isso é grandioso, porque os nossos professores são professores competentes, dedicados, sabidos. É ou não é? Falem aí no chat. Então, para iniciar, nós trouxemos, professores, alguns livros, alguns recortes de livros. O primeiro livro que nós estaremos nos debruçando aí serão apenas recortes, mas nós traremos um recorte bem potente que vem subsidiar a nossa prática lá no fazer docente, lá na escola e aqui nesse percurso formativo também. O primeiro livro é este que está na tela,
eu acredito que a maioria de vocês já conhecem, né? Que é o ser docente na educação infantil, entre o ensinar e o aprender. Estou com ele aqui em mãos e ele também está aí na tela de vocês, né, para vocês observarem. Esse livro que faz parte da coleção de cadernos do Lei. Os professores do infantil 4 e 5 ano passado, eles receberam essa coleção, vocês professores receberam essa coleção, pois participaram do percurso formativo do LEI ano passado, certo? Então, nós trouxemos um recorte bem bacana que vem subsidiar o que nós estaremos discutindo hoje, que é sobre esse fazer docente, sobre essa partilha de experiência, essa troca de saber, essa valorização e abertura ao outro. Então, pode passar, professora. Então, o primeiro recorte, acompanha aí comigo, o primeiro recorte está na página 74, professores. Página 74. Deste caderno 1 do Ser Docente, certo? E diz assim: uma professora curiosa, nós sabemos, olha, este recorte fala de uma professora, mas como nós sabemos, aqui na nossa rede nós temos professores homens também. Então eu vou ler uma professora e um professor curioso, investigativo, interessado pelas diferentes manifestações culturais e pelos conhecimentos científicos, possivelmente estará mais preparado para observar, para escutar as crianças, inclusive os bebês. Nós sabemos que a nossa rede, ela atende desde os bebês, e que maravilha isso, né? Estamos garantindo, né, a educação desses bebês, das crianças bem pequenas, das crianças pequenas. Estabelecer possíveis relações com conhecimento, capazes de favorecer o crescimento do adulto e da criança. Então, esse recorte, ele nos leva a refletir, ele nos leva a refletir sobre o que é esse ser professor, né? Esse ser professor que não é aquele apenas que está preocupado no conteúdo, na transmissão, na mera transmissão de conteúdo. É aquele professor que é investigador, aquele professor curioso, aquele professor interessado, que respeita as manifestações das crianças. Na formação passada, nós trouxemos um poema de Malaguzzi, que falava sobre as 100 linguagens. Lembram aí? Falam aí no zap, perdão, eu acostumada com o zap, no chat. Vocês lembram deste poema, onde ele vinha trazendo sobre essas 100 linguagens das crianças? A criança não apenas aprende por meio de uma linguagem, ela aprende por diversas linguagens, né? Diversas são as expressões das crianças. E que bacana, a nossa rede já tem esse percurso formativo e nós percebemos esse respeito pelas manifestações das crianças. Então, esse professor é o professor que observa mesmo, é aquele professor que, usando as palavras de Carla Rinaldi, é aquele professor que mantém a sua escuta e o seu olhar atento às manifestações das crianças. Então, este recorte, ele vem favorecer esse crescimento do professor. E esse professor é aquele que busca constantemente estar se atualizando, busca constantemente estar estudando sobre essa infância, sobre as múltiplas linguagens das infâncias, certo? Então, este recorte é apenas para mensurar o quanto a nossa rede, ela tem esse percurso já bem avançado. Estamos no bom caminho, professores, e eu sou muito feliz de fazer parte dessa rede, porque é uma rede de profissionais que fazem o seu melhor e naquilo que podem, como eu sempre falo, né, em nossas formações, vocês dão o seu melhor com o que é possível fazer.
E isso faz grande diferença no cotidiano das nossas crianças. Então, vamos dar continuidade. Agora, professores, um outro recorte de um outro livro muito potente também é este que está na tela. Já está aparecendo para vocês? Ainda não? Deixa aparecer Já apareceu na tela o livro, a capa do livro. Este livro de Maria Alice Proença, que se chama, intitulado Prática Docente. Professores, o som está bom? Mandem um joinha aí que eu estou acompanhando aqui no chat. O som está bom, a imagem está boa? Então vamos dar continuidade. Este livro de Maria Alice Proença é um livro maravilhoso, subsidia a prática de professores, subsidia a prática de coordenadores. É um livro que vem trazer muitas reflexões sobre a nossa prática, sobre o nosso fazer docente. E nós trouxemos aí um recorte bem bacana que fala assim, vamos ler juntos, acompanhe aí. A arte de ensinar é um dos desafios assumidos pelos educadores, que tem a seu favor, alguns instrumentos metodológicos auxiliares no desenvolvimento de seu papel de professor, que apoiam a construção de uma prática pedagógica compromissada, com aprendizagens significativas, pessoais e para o grupo com o qual o professor educador ele trabalha. Para o nosso contexto, nós podemos trazer a arte de educar. Professores, concordam aí comigo que essa arte de educar, ela é desafiadora? Digam aí, interajam aí. Ela é ou não é desafiadora, professores? Sim, né? Então, esse professor que assume esse papel de educador, ele já tem na veia que esta missão de educar, imerso à educação infantil, é algo desafiador. Não é fácil, mas por isso que nós temos professores que buscam constantemente estar se atualizando, buscam constantemente estar se aprimorando em suas práticas docentes, a sua praxis. Ele estuda, ele vai em busca, ele traz diferentes estratégias. Para quê? Para que no final as nossas crianças tenham aquele aprendizado que foi esperado. Então, esse educador é um educador que tem um olhar apurado. Que olhar apurado é este? Aquele olhar observador. E quando eu observo as nossas crianças que estão lá no cotidiano, eu observo as necessidades, eu observo o que elas descobrem, eu observo as aprendizagens, as conquistas. E isso também é legal, é interessante, que o professor, ele exerce esse papel de investigador e ele se torna um professor pesquisador. Não é isso, professores? Quando estamos em nossa prática, e algo que eu venho trazer, que eu lembrei, desse professor pesquisador e que precisa constantemente estar se aprimorando. Há coisas, professores, há situações que nós precisamos buscar conhecimentos que estão muito além, né? Muitas vezes a gente não viu esses conhecimentos, nós não recebemos esse conhecimento lá na faculdade. E que maravilha que a gente ter essa concepção de professor estudante, de professor pesquisador, é aquele professor que vai em busca de acordo com a necessidade da nossa criança, do cotidiano, né? Então, que bacana que nós temos professores com este perfil de professores que estudam, que se aprimoram, né? E que estão constantemente se autoformando, né? Então, a Maria Alice Proença, ela traz neste livro ainda
sobre a formação em serviço do professor e do coordenador. Que formação em serviço é essa, né? Formação em serviço é aquela, professor, que emana do dia a dia, dos desafios, das necessidades das crianças e que por muitas vezes, como falei, nós não tivemos esse conhecimento dialogado lá na nossa faculdade de pedagogia, mas que emana nós estarmos nos atualizando. Um exemplo disso é o PEI, né, que a nossa rede, ela assumiu esse compromisso de fazer esse instrumento de forma construtiva e elaborou esse documento. Nós paramos, nós tivemos momento de qualidade para estudar e após isso nós elaboramos e garantimos que esse documento ele estivesse sendo construído, né? Então, o professor ele se autoforma e para isso nós também temos um departamento comprometido com essa formação continuada, que muitas vezes os temas eles vêm dialogar com o nosso cotidiano, com a nossa prática docente. Por isso que muitas vezes nós achamos, esse tema é algo que a gente já viu, mas nós precisamos constantemente, professores, estar nos adequando, readequando, essa é a verdade, nos reinventando, né? E os temas vêm para que nós possamos refletir sobre a nossa prática, né, professores? Então, vamos dar continuidade. O próximo slide. Já vai chegar o momento em que vocês estarão participando, estaremos fazendo algumas questões aí disparadoras e vocês vão estar respondendo lá no chat. Então, professores, só um momento. Este próximo slide, ele vem trazer sobre os instrumentos metodológicos. Que instrumentos são esses? Né? Que instrumentos são estes? Para que eles existem? Né? Como eu falei, isso é algo novo para nós? Esses instrumentos é algo novo? Não, né? Mas constantemente precisamos parar, refletir, revisitar aquilo que já aprendemos, para que possamos trazer à tona o que nós precisamos estar propondo de melhoria no nosso fazer docente. É uma auto-reflexão, uma auto e constante formação. Que instrumentos são estes? Vamos ler aí. É o planejamento, é a observação, o registro, reflexão e a avaliação. Professores, a forma como está o slide aí, essa organização, está bem interessante, um abaixo do outro. Mas eu costumo observar esses instrumentos em uma forma de mandala. A mandala é uma estrutura circular e ela tem um ponto focal, né? Então, pensando sobre essa perspectiva, o planejamento, a observação, o registro, a reflexão e a avaliação, elas estão em constante conversa entre elas, estão em constante movimento cíclico, que um vai acompanhando o outro. Um conversa com o outro. O planejamento, ele advém de uma observação, do registro do cotidiano das crianças, não é isso? E esta reflexão é aquela reflexão que nós fazemos diariamente, né? Após nós termos esses instrumentos em mãos, nós termos esse planejamento, né? O planejamento é o ponto de partida, é o ponto de chegada. A observação é constante, o registro, que pode ser até por um roteiro de observação, né? Que pode ser até apenas por palavras-chave que o professor vai e registra. Podem ser também, como vocês já fazem no seu cotidiano, por meio de fotos, de vídeos, mas ali está o registro, né? E a partir desse registro, professor, o que Tendo esse registro em mãos, qual é o nosso papel após isso? Será
apenas para deixar de forma ali aleatória de cumprir, né, o trabalho, porque tem que ser feito. Não, professores, nós podemos fazer a reflexão por meio dessa observação, por meio desse registro, e a partir disso nós temos todo esse aparato, nós temos como fazer a avaliação das nossas crianças, né? Nós tendo todos esses instrumentos em mãos, nós fazemos a avaliação da nossa criança, que também é algo reflexivo, é algo que faz com que reflitamos sobre o nosso fazer docente também, sobre a aprendizagem, as conquistas das crianças, assim como já fazem, já sabem, né? Mas é também algo de parar e refletir sobre o meu próprio trabalho. É isso, professores. E o objetivo, leiam comigo aí, que está na tela. Qual é o objetivo desses instrumentos, professores? É facilitar, né, a organização da ação pedagógica. O quê? E que a partir disso nós estaremos documentando, planejando, refletindo, como falei, como uma mandala. Ele vai estar constantemente perpassando uns pelos outros, né? Ele nunca acaba, né? Sempre um vai fazendo com que o outro aconteça, né? E após isso nós estaremos o quê? Para finalizar, registrando e avaliando. E ao final disso tudo nós poderemos replanejar. O replanejamento, professores, é daquilo que observou-se, é daquele objetivo que você traçou para a turma, né? A Maria Alice Proença, ela chama o replanejar de currículo vivo, porque ele acompanha o desenvolvimento, a necessidade da criança, né? Então, aquilo que já não é mais desafiador para a criança, ele pode ser replanejado para trazer aspectos, estratégias mais interessantes, mais desafiadoras para a aprendizagem das crianças. Então vamos dar continuidade. E esse recorte, eu acredito que eu não falei, ele também está neste livro da prática docente da Maria Alice Proença. Está lá na página 44. Vamos continuar. Então, só para encerrar, né, este diálogo, esta discussão, na página 49, ele vem trazendo ainda sobre esse planejamento, que ele é construído a partir do registro do dia a dia e pelo grupo, adequando necessidades, interesses das crianças, mas ele tem o papel de manter a coesão, como falei, a proposta inicial do educador, para não cair, professores, em atitudes espontaneístas e se distanciar dos objetivos propostos. Então, é algo que vem fortalecer aquele planejamento do professor, o planejamento que ele é construído ali no dia a dia, por meio das observações, ele vem ampliar, né, as estratégias, mas tendo aquele ponto focal daquele desenvolvimento, da necessidade que a criança está emanando ali para o professor, né? Então, assim nós fugimos de ações espontaneístas, não é isso, professores? Pode passar, professora. E agora, professores, nós estaremos no momento mais bacana ainda, né? Por que eu estou falando isso, né? Eu acredito que a professora Nádia já citou sobre isso, né? Nós teremos, professores, aqui relatos riquíssimos de vivências lá dentro das nossas EMEIs. E isso nos enche de orgulho, professores, porque nós sabemos os desafios, não é fácil, assim como já dialogamos, não é fácil o cotidiano da educação infantil, mas nossos professores da rede, vocês são professores muito potentes. Nós acreditamos muito no ser docente das EMEIs da nossa cidade. E que honra participar, como falei, que honra participar dessa rede, ser professora desta rede. Eu me orgulho muito
muito mesmo. Então convidamos algumas professoras de algumas das nossas EMEIs para elas socializarem um pouco da prática delas, né? Elas trazerem um pouco lá da sala referência delas. E elas estarão socializando a partir de um encaminhamento que aconteceu na formação passada. Quem lembra aí? A formação passada, ela teve o tema. Quem lembra desse tema? Quem registrou? Olhares atentos e escutas sensíveis. Caminhos para a prática pedagógica. E o encaminhamento consistia em elaborar um relato de experiência a partir do planejamento do professor e das discussões que foram realizadas durante a formação passada. E nós queremos agradecer, porque nós recebemos os relatos de muitos professores, né? E nós ficamos muito felizes, relatos tão potentes que para fazer esse momento foi até difícil escolher, porque eram relatos que enchiam os nossos olhos de encantamento, as propostas riquíssimas. Nós percebemos o protagonismo da criança, nós percebemos o ser docente e o ser criança se entrelaçando, os dois sendo protagonistas, né, professores? Então, nós convidamos 5 professoras para estarem conosco. Lógico que se nós pudéssemos, nós estaríamos evidenciando todos os relatos. Pena que não podemos, né? Mas para representá-los, nós convidamos 5 professoras da nossa rede, professoras potentes, vocês estarão vendo aqui também, né? E essas professoras, elas estarão realizando esse encaminhamento, socializando suas práticas. Uma das nossas professoras, ela não pôde vir, né? Não pôde chegar até aqui no local onde estamos, mas as 4 professoras estão aqui e nós estaremos convidando uma a uma para estar socializando a sua prática, e elas terão 10 a 15 minutos para socializar. Elas estarão trazendo em suas falas sobre os desafios, os objetivos e que proposição, que estratégias elas fariam para um novo replanejar daquela experiência. E a primeira professora que nós estaremos apreciando, né, estes relatos é a professora Vaneise, da EMEI Sulamita, do Infantil 1. Olha que gostoso, gente! Infantil 1, dos nossos bebês, né? A professora da creche. E a coordenadora da professora Vaneise é a Gilvana. E ela estará socializando sobre a experiência Cesto do Tesouro, perdão. Então, vamos dar boas-vindas à nossa professora que se colocou à disposição, e ela está aqui, pronta para socializar com vocês. Seja bem-vinda, professora Vaneise. Fique à vontade para estar socializando conosco nesta manhã. Olá, bom dia a todos os professores e professoras. É imenso prazer, né, estar participando dessa live, compartilhando um pouco dessa experiência, dessa vivência que nós temos todos os dias no chão da escola, no chão da sala de aula. Desafios, obstáculos, mas muito aprendizado, porque a gente sabe que trabalhar, ser professor é ir além, né? Ir além do que a gente consegue, porque a gente sabe dos desafios que existem. Mas hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha prática,
um pouco do que eu vivencio na minha sala de aula. Então eu trouxe como relato de experiência o Cesto do Tesouro. O Cesto do Tesouro, ele foi realizado na sala de aula, mais ou menos uns 20 minutos, porque a gente sabe que as crianças, elas perdem rapidamente, né, o interesse pela atividade. Então, o tempo é sempre esse, 20 minutos. Os materiais que eu utilizei no Cesto do Tesouro foram cano, esponja, bucha de banho, pedras grandes e pequenas, fita de pano, folhas, escovinha, caixa de tomada e os disjuntor. A escolha desse material, ele foi por objetos de diferentes texturas, formas e cores. E o peso também. O objetivo dessa aprendizagem, ela consistiu em brincar e interagir coletivamente com diferentes espaços, materiais, objetos e os brinquedos. Perceber diferentes texturas e tamanhos, cores, sons e explorá-los de forma diversificadas. E, sobretudo, a criança auto se expressasse para ampliar suas interações. No momento do Cesto do Tesouro da apresentação, eu utilizei algumas perguntas para as crianças. Eu peguei os objetos, coloquei ao redor, organizei todos em uma roda e coloquei o Cesto do Tesouro no centro. E ao longo da nossa conversa, eu fui perguntando: o que é isso? O que se pode fazer com isso? Qual o nome? Você já havia visto? Nós, professores de creche, principalmente de bebês pequenos, sabemos que há dificuldades na comunicação verbal, porque eles ainda são muito pequenos. Então, a comunicação deles se dá muito através de gestos, de balbucios, da expressão das suas faces, que é onde a gente observa se eles estão interagindo, se eles estão se expressando, né? Então, esse momento foi muito prazeroso, porque não só através da comunicação verbal que eles me falaram, me deram a devolutiva da experiência vivenciada, mas através principalmente dos seus gestos. Uma conquista que eu tive ao longo de apresentação do Cesto do Tesouro foram que possibilitou, o Cesto do Tesouro, ele possibilitou as crianças a aprenderem por meio da exploração, das descobertas, da repetição de diferentes sensações. Eles pegavam e relatavam alguns, olhando mesmo para eles, pegando a bucha, eles pegaram, passaram no corpo. O cano, eles colocaram nos olhos. Outras conquistas também que eu tive, que tivemos nessa experiência, contribuiu para o brincar espontâneo, testando as propriedades dos diferentes materiais e aprendendo sobre eles. Favoreceu a brincadeira de estar em contato com texturas variadas, desenvolvendo diferentes sensações e percepções, onde a criança, ela pega, ela sente, ela tem o contato. Permitiu desenvolver a estrutura do pensamento, a concentração e a interação entre eles. Então, nessa experiência, o Cesto do Tesouro, ela já foi realizada também no ano passado com uma professora, que eu aqui quero deixar o abraço, a professora Carmina, uma grande amiga, né, que eu conheci Paraupebas da Educação Infantil,
E a gente teve, né, essa troca dessa experiência do cesto de tesouro. Então, sempre quando a gente leva para as crianças, nós observamos que o contato com o material concreto é o que chama mais a atenção. A gente proporcionar essas vivências que muitos objetos elas já conhecem, já está a fazer parte do seu dia a dia, elas já viram em algum lugar. Então, é maravilhoso, gratificante olhar para os bebês e observar que eles estão ali naquele meio e eles estão se sentindo acolhidos. As experiências que nós estamos proporcionando são experiências, o contato com o objeto que eles já viram. E quanto aos encaminhamentos futuros, né? O que nós podemos levar mais adiante, aprofundar essa experiência do cesto do tesouro? Seria não somente utilizar de um único cesto do tesouro, mas ampliar para vários cestos do tesouro, organizar em sala de aula 5 cestos do tesouro, vamos dizer assim, com temperaturas, que existe temperatura, formas, massas, vários tipos de material, onde as crianças poderiam se deslocar, olhar para o cesto, ter o contato, pegar e nós, professores, observarmos o seu aprendizado, as suas conquistas, as suas potencialidades. Com isso, eu quero somente agradecer a oportunidade de trazer um pouquinho dessa experiência. O trabalho com bebês é muito desafiador. Por quê? Porque nós, professores do berçário, do infantil 1, sabemos que precisamos ter mais contato com novas experiências, precisamos buscar mais essa nova prática do trabalho com o bebê, que é desafiador, mas que é algo que cresce a nossa prática, cresce o nosso conhecimento. Então eu deixo aqui meu agradecimento nessa live e desejo a todos uma ótima formação. Voltamos, né? Professora Vanese, que prática potente. Muito obrigada, professora Vanese, que trouxe esta socialização, que nos inspira, não é mesmo, professores? Agora, nós estaremos dando continuidade, como falei, nós temos 4 professoras maravilhosas e potentes aqui para estar socializando. E a próxima professora, professores, quando eu estiver falando baixo, vocês podem estar aí me comunicando, tá bom? Minha voz é um pouco baixa, estou dando o meu melhor, mas se estiver baixo, podem estar comentando aí que a gente vai melhorando, certo? Então, a próxima professora que já está aqui do meu lado é a professora Raimunda, né, professora? Seja bem-vinda, professora Raimunda, que é lá da EMEI Josiane Silva, lá da Palmares, do Infantil 2, e a coordenadora dela é a Rosa Maria. A experiência que a professora Raimunda ela estará nos trazendo, compartilhando conosco, é alinhavos com macarrão. Olha só que bacana, professora. Então seja bem-vinda novamente, fique à vontade, viu, professora? Estarei aqui do lado, eu vou deixar você bem à vontade com os nossos professores que estão lá do outro lado. Bom dia, né? Como ela falou, sou Raimunda, da Escola Josiane Silva, lá na Palmares 1, né? Coordenadora Rosa.
vim aqui representar a nossa atividade que a gente fez lá na nossa creche, né? Que é a atividade do Alinhavo. Essa atividade, ela me impressionou de forma positiva, porque quando eu fui fazer ela, o objetivo dela era um aluno especial, foi em cima de um aluno especial que eu tenho, né, que é o Noah, um aluno com TEA. E aí as atividades que eu vim apresentando, ele tinha um pouco de dificuldade de segurar mais tempo nelas, né? E essa aqui não, me impressionou de forma positiva. Inclusive, eu já apresentei ela umas 3 vezes com a mesma turma, né? A principal teórica, né? Gente, eu não consigo. Pois é. Ela me surpreendeu de forma positiva, né? Os materiais utilizados foi essa tábua de bolo, né? Linha, macarrão, tá aqui, eu trouxe ela aqui para apresentar para vocês, né? Na primeira vez que eu apresentei essa atividade, os alunos eles apresentaram um pouco de dificuldade, né? E aí, como Maria Montessori fala, o bom professor ele tem que observar a atividade, fazer as intervenções durante o decorrer da atividade, né? Não só lá no final da atividade. E aí, no início, eles apresentaram um pouco de dificuldade, né? Aí eu e minha auxiliar, Vanessa, fomos lá ensinar como colocar o macarrão no cordão. E aí, uns foram conseguindo, né? E aí, depois, o meu aluno com TEA, de início ele pedia por favor, né, que ele ainda não fala, mas com o jeitinho dele, o bom professor ele entende que o seu aluno quer falar, e a gente ia lá e ajudava ele a fazer a atividade. E essa atividade, se a gente deixar, eles conseguem ficar concentrados nela até mais de 1 hora. Isso que me impressionou, porque nós de professores de creche de educação infantil sabemos que nossos alunos eles se dispersam rápido, né? Rapidinho eles querem lá parar de fazer atividade, e essa não. As 3 vezes que eu apliquei ela, eles gostaram, né? Ficaram muito concentrados, né? Que era um dos objetivos, né? A concentração das crianças. E as 3 vezes foi, como eu falei, né? Foi tida de forma bem positiva. Outra forma que eu aplicaria essa atividade novamente, eu vou fazer, né? Eu vou colorir os macarrões para trabalhar cores. E mais futuramente eu quero trabalhar fazendo pulseirinho com miçangas com essas crianças, né? A gente pode estar trabalhando de outras formas, o alinhavo. E eu vou estar lendo aqui o principal objetivo dessa. O objetivo foi garantir os direitos de aprendizagem citados na BNCC através de atividade lúdica, onde trabalha atenção, concentração, números, quantidade, os conceitos de muito, pouco, cheio, vazio, além do sensorial. Todas as propostas foram planejadas dentro dos campos de experiências da BNCC. Tá? Espero que tenham gostado dessa apresentação e muito obrigada. Tem uma pergunta? Calma aí. Muito obrigada, professora. Parabéns, viu? E olha, lá no chat estão pedindo para você mostrar esse alinhavo. Gente, que interessante, que criativo. Ergue mais um pouquinho para a câmera pegar. Olha só. Que maravilha, professora, parabéns. E outra coisa, essa atividade aqui, eu não tirei o macarrão, porque a gente quer completar ele, então eu ainda vou dar continuidade ainda com o macarrão. Futuramente é que a gente vai pintar ele, porque eles gostam muito. E como eu falei, é uma atividade que eles dão o tempo e eu que peço para parar, porque eles não querem parar, eles gostaram muito mesmo Foi muito bom essa atividade. Imagino, parabéns. Desde então, muito obrigada, gente, tá? Parabéns. Não, você foi maravilhosa, viu? Muito obrigada por trazer sua prática, um pouquinho da sua prática lá da sua sala referência. Obrigada, muito tá? Obrigada. Que maravilha, né, professores? Isso realmente nos inspira, né? E olhem e vejam as materialidades que a professora utilizou.
e quantos aprendizados as crianças não puderam absorver, né, de forma tão lúdica, por meio do brincar, não é verdade? Então vamos dar continuidade à próxima professora a trazer um pouco o recorte do seu relato. É a professora Juliana Pereira, né? Juliana Pereira, ela que é lá da EMEI Filomena Fonseca, do Infantil 3, e a sua coordenadora, olha, coordenadoras estão aqui, né? Elas têm que ter toda aquela parceria conosco, com seus professores. É a coordenadora Adna Raquel. Que maravilha, né? E ela estará, a professora Juliana, estará compartilhando sobre o circuito. Olha que experiência legal. E ela vai estar aqui junto com vocês também. Vem, professora Juliana. Seja bem-vinda, professora. Fique à vontade também. Aqui nós somos de casa, né, professores? Sim. Eu sei, lá no chat está bombando, parabenizando todas vocês, viu? Pelas práticas que você já vem desenvolvendo. Vou me retirar novamente e deixar a nossa professora aqui como protagonista desta ação. Então, fique à vontade, professora. Fique à vontade. Bom dia a todos, sou Juliana, professora na EMEI Filomena Fonseca. Quero mandar um abraço aí para todas as minhas colegas professoras aí da EMEI Filomena Fonseca, que não medem esforço para todo dia propor boas práticas para as crianças, né? E eu venho compartilhar também uma prática que eu considero uma prática, uma experiência, né? Compartilhar uma experiência que eu considero uma experiência muito potente para as crianças de 3 anos, a turma qual, né, eu atuo, e dizer que essa experiência ela partiu, né, porque que eu propus essa experiência para as crianças, porque nessa escuta das crianças, nas observações que já foi tão bem falado aqui, né, pela Deviane e pelas outras colegas, a gente percebe que a necessidade das crianças se movimentarem, né? O movimento é itinerante da criança, principalmente a criança nessa faixa etária de 3 anos, de 2, de 4, de 5, todas na verdade, né? Então, assim, eles têm essa necessidade de se movimentarem, de movimentarem, de correr, de pular, de engatinhar, de rolarem, né? Quando a gente observa em algumas experiências que a gente expõe no pátio, ou até mesmo na sala, eles juntando as cadeiras, passando por baixo, como um túnel, subindo na cadeira, pulando, em algum declive que tem no pátio, eles rolam. Então, assim, observando tudo isso, que eu decidi propor esse circuito, né? Que foi um circuito onde eu utilizei o túnel, o escorregador e alguns pneus. O objetivo dessa prática foi promover a exploração corporal, favorecer a socialização e estimular o desenvolvimento de habilidades motoras. Para a realização dessa experiência, eu organizei um circuito utilizando materiais simples, né? Materiais que tem na escola, né? Os pneus que ficam lá na parte externa da escola, onde as crianças utilizam no recreio, e a gente utiliza também para outras experiências, que não é o circuito. Então, os pneus, o túnel e o escorregador. A proposta foi organizada em pequenos grupos, de modo que garantiu a participação de todos. Então, eu procurei incentivar a autonomia, valorizar as tentativas individuais e as conquistas de cada criança. Entre os desafios dessa experiência, eu destaco o momento de organizar o fluxo, né, para diminuir a aglomeração das crianças na hora de fazer o trajeto no percurso do circuito. Adaptação de algumas crianças no início que se sentiram inseguras por passar principalmente o trajeto do túnel, né? Algumas crianças entravam no túnel e sentavam, ficavam inseguras de chegar até o final, e precisou desse incentivo tanto do professor
como das outras crianças que iam lá, incentivavam, pegavam na mãozinha, né, para poder ele passar esse percurso. Então, uma coisa que foi bastante observada nesse circuito foi essa insegurança por parte de algumas crianças em realizar todo o trajeto. No momento de pular os pneus também, às vezes precisou segurar na mão de algumas crianças para que eles conseguissem pular com os 2 pés, que era proposto, né, que eles pulassem com os 2 pés dentro de cada pneu. E às vezes coisas simples que em outro momento talvez não tinha observado, né, mas no percurso do circuito foi possível fazer essas observações de algumas dificuldades motoras, né? Como resultados, eu observei alguns avanços bem significativos, mesmo com as crianças que se sentiram um pouco inseguras, principalmente no trajeto do túnel. O trajeto do túnel foi o mais desafiador para algumas crianças. Então, assim, mas eu percebi que eles conseguiram, né, ultrapassar essa barreira da insegurança nesse trajeto, e isso fez com que ele se sentisse mais confiante, né, mais seguro. E para isso foi preciso tanto o incentivo da professora, da assistente pedagógica que estava ali o tempo todo, como dos coleguinhas que iam lá, vamos, vem, eu consegui, né? Então a fala das outras crianças também motivou eles a fazer esse trajeto. E os possíveis, se eu fosse aplicar essa experiência, se fosse não, que nós vamos, né? Porque de acordo com a necessidade das crianças, a gente vê que é preciso fazer essa experiência do circuito diversas vezes. Toda semana a gente precisa estar fazendo essa experiência do circuito, propondo-nos também com corda, com bambolês colocado nas cadeiras, para que eles possam ultrapassar também, passar por cima, e observar outras possíveis dificuldades motoras, né, para poder estar propondo circuitos que de fato vinha fazer as crianças avançarem seus movimentos, o conhecimento do seu corpo e dos seus limites. Algumas sugestões para circuitos seriam inserir elementos lúdicos, como contação, né, de história, poderia estar agregando faz de conta, onde um personagem vai ultrapassar um rio, e os pneus, no caso, seria o rio, onde o escorregador poderia ser uma montanha que a criança iria subir. Então a gente propôs essa experiência com faz de conta, né, com um conto. Talvez seria uma proposta bem interessante. Também essa proposta seria muito interessante com música, né, colocar uma música mais lenta, onde eles iriam fazer o percurso do circuito de acordo com a música. Depois a música mais agitada, mais animada, para que eles fizessem esse percurso, né, de forma mais rápida, e com isso desenvolvendo também a questão da atenção, da percepção e também integrar o circuito a projetos de musicalização e ritmo. Foi uma experiência extremamente prazerosa para as crianças. Eu acho que o principal, eu acredito que foi alcançado nessa proposta, que foi as crianças se divertirem, né? Tanto que na hora de parar, normalmente quando eu proponho uma experiência, sempre que está perto de encerrar, eu já comunico a eles, né? Crianças, faltam 5 minutinhos ou 4 minutinhos para eles irem se organizando, né? E aí quando estava próximo de encerrar o período do circuito, até porque nosso espaço é bem limitado lá na nossa EMEI, e já seria o tempo do recreio de outras turmas, então a gente precisaria encerrar. Mas assim, a experiência duraria, de acordo com o interesse deles, um tempo bem maior do que o que ocorreu. E eu disse para eles, faltam 3 minutinhos para encerrar. E eles, não, tia, não, professora, a gente quer correr mais, deixa eu passar mais uma vez no túnel. E percebi que eu vou precisar propor esse mesmo circuito e outros, para que eu atenda as necessidades deles, tanto do brincar, da interação, como as necessidades motoras que eles têm de desenvolver. Então, muito obrigada.
e espero ter contribuído um pouco com essa experiência. Pode ser. Que maravilha! Nós nos deslumbramos com tantas propostas encantadoras, vivências que realmente inspiram o nosso fazer docente, né? Sei que as nossas crianças, como vocês puderam perceber no olhar, né, a partir dos slides, nós percebemos a alegria dessas crianças participando destas experiências tão potentes. E para dar continuidade, nós temos a última professora, né, que estará trazendo também um recorte lá de sua sala, uma experiência riquíssima. Ela estará trazendo, é a professora Suelen Cristine. Ela é lá da EMEI Ruth Rocha e é do Infantil 4, as crianças de 4 aninhos, as turminhas dela. E a coordenadora dela é a Nilza Beth Matos. Falei certo, professor? A coordenadora é a Nilza Beth Matos e a professora Sueli estará compartilhando conosco sobre o jogo simbólico. Olha que potência, olha que maravilha. E nós queremos receber a nossa querida professora Suelen. Venha, professora Suelen, fique à vontade, seja bem-vinda também neste momento e se expresse, traga um pouco do seu fazer docente, né? Traga um pouco dessa inspiração para cada um de nós, tá bom? Fique à vontade. Estarei me retirando novamente, tá bom? Fique bem. Olá, bom dia a todos. Quero saudá-los, a todos os companheiros e companheiras, né, que estão aí no chão da sala de aula, das lutas, das conquistas todos os dias, dos desafios, né, que não é fácil, mas nós viemos hoje poder compartilhar com vocês um pouco da nossa prática, né? Para que essa prática ela se reverbere, para que ela seja além daquilo que a gente pode fazer lá no nosso cantinho, lá na nossa sala de aula, mas para que isso reflita sobre mais práticas positivas, ativas, participativas. Então, hoje, o que nós podemos falar a respeito sobre a prática que foi proposto, né? O nosso relato de experiência. Inicialmente, falar sobre a questão da Semana da Alimentação Saudável e a respeito de uma prática que nós vemos já realizando dentro da minha sala de aula, né? Aliás, da minha não, da nossa sala de aula, porque eu costumo dizer que as crianças, elas fazem parte da minha prática, a minha assistente pedagógica, a minha não, as nossas assistentes pedagógicas fazem parte da nossa prática, então são as nossas práticas, né? E nesse momento nós estaremos socializando, tá certo? Então, vamos começar. Já uma realidade da minha prática trabalhar o mercadinho, né, através dos campos interativos. Eu proponho sempre que possível, dentro da nossa rotina, garantir alguns cantos, né? E um dos nossos cantos é o mercadinho. E aí foi identificado, através da nossa observação, que é de muito interesse das crianças o uso do dinheiro, o uso dessa relação compra e venda, dessa relação de compartilhar, de relacionar situações reais do cotidiano com o brincar. Então, a partir daí, nós
sequenciamos uma sequência didática, né, na verdade, sobre alimentação saudável. E aí oportunizou de realizar esta experiência sobre a feirinha. Só que antecipando esse momento da feirinha, do faz de conta, do jogo simbólico, nós tivemos uma antecipação disso para as crianças, através de roda de conversa, através de listas de compras, através de, como nesse primeiro slide está aparecendo, através da escrita com cópia com função social, que as crianças, através do desenho de observação, elas têm um contato direto com aquilo o que nós podemos comprar na feirinha, o que nós podemos fazer listas, né, de compras para essa feirinha. Então nós começamos antecipando dias antes do que poderíamos fazer e realizar nesse dia do faz de conta. E aí, antecipamos tudo isso, fizemos listas, fizemos os desenhos de observação, preparamos as crianças para esse momento. As crianças ficaram super empolgadas, super animadas. E aí, chegou-se o dia de realizar. Já com o quê? Já com cartazes prontos. Eles fizeram a cópia com função dos cartazes lá do caixa, a escrita lá de qual seria o nome da feirinha, como seria lá atrás, deixa eu ver, na segunda imagem, tá escrito por eles, cópia com função, e também algumas placas, as placas de identificação, elas foram feitas por eles também. E aí nós podemos fazer essa experiência de forma vivencial, feito por eles, construídos por eles e organizados pela professora, sim, com a ajuda da assistente pedagógica. E aí chegou o grande dia de realizar o faz de conta. Eles estavam super empolgados e aí realizou-se a adentrada no espaço, o professor organizou o espaço, garantiu os materiais, garantiu o dinheiro, claro, aquele, né, que a gente de papel, organizado, garantiu os cestos de compra, garantimos os expositores, selecionamos por cores, tudo mais, para que eles pudessem vivenciar esse momento. E assim, garantimos todas essas situações. O que nós podemos fazer para além dessa proposta, né? Compartilhando mais com eles as propostas, gerenciando as imagens, divulgando para eles como foi essa vivência e propondo para eles mais campos de experiência, mais campos do jogo simbólico, para que eles consigam vivenciar mais esses momentos. E o que nós esperamos, né, diante de tudo isso? É que as crianças consigam interagir entre si, reconhecer a situação real do cotidiano, que ela possa compartilhar, que ela possa vivenciar esse momento de forma lúdica e que há também muito aprendizado. E assim, o que nós podemos assim dizer que essa intenção, que essa proposição tem sido significativa para elas, devido à sua empolgação, o seu interesse, as suas conquistas e a sua evolução diante das propostas. Então, o que nós podemos dizer mais a respeito das observações das crianças, dos registros que nós vamos fazendo, entre outras coisas. Eu gostaria de agradecer, na verdade, isso aqui é um pequeno exemplo de como que nós podemos interagir, compartilhar essa experiência e, através dela, partir para tantas outras. Gostaria de agradecer em nome das minhas colegas, queria aqui saudar as companheiras do Anexo 3, do Ruth Rocha, as minhas companheiras tanto da educação infantil, da pré-escola, por nós estarmos aqui num desafio muito grande, mas é isso que nós gostaríamos de estar fazendo, vivenciando tudo isso. Muito obrigada. Professora Suelen, muito obrigada por externar um pouco da sua prática. Eu sei que
você vivencia tantos momentos potentes com sua criança, com suas crianças, né, do Infantil 4, mas você trouxe um pouco do seu vivenciar junto com as suas crianças. E nós podemos vislumbrar isso, né? A alegria das nossas crianças vivenciando algo que é tão comum, né? Que é o mercadinho, né, professora? O mercadinho, eles vivenciaram, eles tiveram contato com o dinheirinho, eles amam isso, né? Quando tem essa brincadeira com o dinheirinho e com materiais, que eu achei bacana, professora, que você também trouxe materiais de fácil acesso e que eles pudessem até, as famílias pudessem até contribuir, né, com essa experiência. Então nós gostaríamos de agradecer você, né, por você e as outras professoras que trouxeram um pouco de suas experiências lá, né, dentro das nossas escolas. Tá bom, professora? Muito obrigada. Então, dando continuidade, lembra que nós falamos no início, professores, que nós estaremos realizando, né, discussões com vocês também. Nossas professoras trouxeram o seu vivenciar, trouxeram, só um momento, trouxeram o seu vivenciar, né? E aí nós também queremos a participação de vocês. Lembra que nós combinamos isso no início? Então, vamos lá, nós temos algumas perguntas disparadoras. Só um momento. Comentário, usar o Pix do cartão. Sim, nós temos aqui um comentário, estão me passando, por isso que eu pedi uma paradinha. Eles até pediram na proposta da professora Suelen, né, professora? Até o uso do Pix e do cartão. Olha só, olha como as nossas crianças estão, sabe, acompanhando essa modernidade, tá vendo? Além do dinheirinho, né, professora Suelen? Olha, passa o Pix, passa o cartão, né? Então, olha só que importância de trazer algo que é tão vivencial, igual ela trouxe, para o aprendizado das nossas crianças, que com aprendizado significativo, né, com uma experiência, né, faz a fila para passar o cartão, para passar as compras, né? Então, uma experiência potente e que o nosso coração se enche de alegria de podermos vivenciar isso, podermos presenciar esses momentos dentro das nossas EMEIs, tá? Então, voltando sobre as perguntas, sobre a participação de vocês também que estão do outro lado aí. Lembra? Nós temos algumas perguntinhas disparadoras e nós gostaríamos que vocês respondessem aí no chat. Nós estaremos fazendo a leitura de alguns comentários, não é isso? Comentários que chegarão até aqui e vamos lá. Vou passar aqui o slide com as perguntas disparadoras, que são estas. Olha só, a primeira pergunta: a partir das boas práticas que foram compartilhadas aqui, professores, quais aprendizagens das crianças ficaram evidentes? E a próxima pergunta: quais sinais de curiosidade, engajamento, interação você identificou nos bebês, nas crianças bem pequenas, nas crianças pequenas, ao longo dessa experiência, das experiências que foram partilhadas aqui, não é isso? Olha, lembrando que o chat, viu, professoras que aqui estão parabenizando bastante cada uma de vocês. As escolas de vocês estão muito felizes e estão expressando quanto elas estão felizes mesmo por vocês representá-las, viu, professoras? Parabéns. E então vamos lá? Da continuidade, eu já vou iniciar aqui para quem já está respondendo ao chat. Eu vou dar um tempinho para que vocês possam responder aí e nós fazemos a leitura. Olha só, é interessante também vocês colocarem o nome da escola. Eu vou estar lendo o nome do professor, mas é bacana também nós sabermos qual escola que está participando nessa interação. Tá bom? Então vamos lá? Respondam aí as perguntinhas disparadoras.
Já tem algum outro comentário que possa me passar aqui? Já vou ler algum comentário, que é da professora Olinda. É professora Olinda? Professora Olinda, ela respondeu assim, olha só, abordamos também o fato das prioridades das crianças autistas no mercadinho. Olha só que bacana, professora Suelen. Está inserindo também adaptações, né, para que as nossas crianças autistas também participem, é de suma importância. Nós temos esses desdobramentos necessários para que haja essa inclusão, não é verdade, professora? A Jéssica Pereira, cadê o nome das escolas? Estou sentindo falta. A Jéssica Pereira, ela cita assim, diversas aprendizagens. Ela cita que aconteceram diversas aprendizagens. Entre elas, ela cita a socialização, a oralidade, noções de quantidade, de papéis sociais. Olha só que riqueza, né? Isso mesmo, professora Jéssica. Tem mais algum comentário? A Laila Rocha. Laila Rocha de qual escola? Qual escola, Laila Rocha? Em todas as experiências, a Laila Rocha responde, olha só. Em todas as experiências, ficou evidente as aprendizagens corporais, bem como a coordenação motora, a grossa, né? A fina, percepção corporal, raciocínio e atenção. E ela parabeniza a todas as professoras que aqui estão. Olha só, o Hernandes Cardoso, ele fala assim, gente, as crianças participando e sendo protagonistas das experiências, ele notou isso, né, gente? Que as crianças, elas participaram e foram protagonistas das experiências. Gostei de todos os professores compartilhando suas práticas. Parabéns para todas. A Maria Arlete, olha, a Maria Arlete colocou o nome da escola, olha só. Ela é lá da escola Zilda Arce. Ela fala assim, gente, foram diversas as aprendizagens apresentadas. Noções de quantidade, linguagem e oralidade, interação, noções de quantidade e papéis sociais, dentre outras, né? Que nós observamos uma multiplicidade de aprendizagem por meio dessas experiências que as professoras relataram. Mais um comentário para darmos continuidade. A Johanna, olha a Johanna. A Johanna, mesmo se ela não citou o nome da escola, mas eu sei qual é a escola, é lá da Daniele Galdino, né, Johanna? Johanna Kaira. Ela fala assim, gente, a Johanna, sinais de curiosidade, expressões faciais, maravilhamento. Eu também notei isso, Johanna. Eu notei esse maravilhamento na expressão das nossas crianças. A curiosidade das crianças, engajamento, concentração por longo período e desejo de continuar a experiência. No final ela cita, Escola Daniele Galdino. Olha só, gente, que maravilha, né? É isso mesmo, Johanna, eu senti isso, né? Que as crianças, elas estavam maravilhadas com cada experiência que foram propostas aqui. Então, eu acredito que muitos responderam e tem respostas muito boas aqui. Infelizmente o tempo não vai deixar que nós leiamos todos, mas eu sei que vocês sentiram o que nós conseguimos sentir aqui nessa sala. Nós sentimos esse desejo por ampliar, né, as nossas práticas, a
após nós ouvirmos as nossas professoras que aqui estão. Elas nos inspiraram, né? Então, que maravilha poder ter tido esse momento de valorização dos nossos docentes, assim como vocês, professores. Eu sei que os desafios, nós sabemos que os desafios, eles são tamanhos e eles são diversos. Mas sabe o que é bacana? Esse maravilhamento que até a Johanna trouxe, maravilhamento do ser professor, que não deixa a peteca cair, mas leva adiante a proposta e as nossas crianças são agraciadas com os aprendizados, né? Isso, professores. E para sistematizar este momento, eu trouxe mais um recorte do livro O Ser Docente, para finalizar este momento de socialização de práticas das nossas professoras que aqui estão, para casar esse momento, né, e para validar, professores, validar, é isso, validar as falas, né, que as professoras trouxeram aqui, as suas práticas. E esse recorte, como falei, está aí no caderno 1, que apresentamos no início, e ele faz parte também, ele é um artigo lá da DCNE, né? Ele fala assim, leiam comigo aí, que fala sobre as propostas pedagógicas da educação infantil. O que elas devem considerar? Elas consideram a criança como centro do planejamento curricular. A criança, ela é sujeito histórico e de direito, que nas interações, relações e práticas cotidianas vivencia, constrói sua identidade pessoal, experimenta, narra, questiona e constrói o sentido sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Então, as nossas professoras trouxeram para além, né? Para além do que está aqui escrito. Nós podemos perceber o quanto as crianças tiveram os seus aprendizados, que foram diversos, assim como vocês comentaram, foram diversos os aprendizados. As propostas pedagógicas, elas consideraram a criança como protagonista, como centro do planejamento curricular. Então, todas as experiências que elas foram trazendo, eu observei que elas trouxeram em relação à materialidade, que eram materiais de fácil acesso e que muitas vezes as famílias estavam ali inseridas para que aquela experiência acontecesse, né? O macarrão, olha só, uma experiência com o macarrão, né? Onde as crianças iam ali, né, fazendo aquele alinhavo. Então ali se trabalhou tantas aprendizagens, as crianças puderam aprender tanta coordenação motora, a interação, né, a diversão, né, que eles não deixam de se divertir, eles brincam a todo momento, porque isso faz parte do ser criança, o brincar faz parte deste movimento, né, da educação infantil. Por isso a interação e a brincadeira são eixos principais e assim como afirma os nossos documentos legais. Então as DCNEs, elas vêm, né, para subsidiar a nossa prática, orientar, né, isso, professores, que é questão, orientar as nossas práticas. E eu sei que, como falei no início, nós fazemos para além, né, e isso nos deixa assim muito felizes por estar fazendo parte deste movimento de professores que inspiram mesmo, né? Então podemos passar? E já estamos quase finalizando a nossa live. Algo, como falei no início, algo inovador. Tivemos alguns perrengues tecnológicos, mas isso não impediu do nosso percurso formativo, não impediu que ele acontecesse, né? Que não acontecesse. Então, que maravilha estarmos aqui, né? Mesmo que distante, você do outro lado da tela e nós aqui, né? Nós estamos aqui no CEUP, mas mesmo assim esse momento potente ele está acontecendo. Professores, aí na tela nós temos aí uns livros. Lembra, né, que quando nós estamos em nossas formações presenciais, nós trazemos livros de indicação, de estudo, indicação literária,
e não poderíamos deixar desse momento acontecer. Então, a indicação do departamento, né, para que desse momento formativo, para que esse momento aconteça, dessa indicação, nós trouxemos aí esses livros que subsidiaram a nossa formação, o registro e a documentação pedagógica e a prática docente de Maria Alice Proença. Exploramos bastante o livro Ser Docente. Este último livro, Trabalho do Professor na Educação Infantil, também já é bem usual por nós. Nós utilizamos bastante. Queremos deixar eles como indicação. Olha só o que diz abaixo desses livros. O estudo permite ao professor aprimorar suas habilidades, refletir sobre sua prática, criar um ambiente seguro e acolhedor e assim oferecer uma educação de qualidade que contribua para a formação de cidadãos conscientes e críticos. Pode passar. Temos mais um leque aí pode passar, mais um leque de indicação. Essa coleção Interações, que muitas escolas, não sei se todas, mas muitas escolas, elas têm essa coleção Interações. Essa coleção ela foi elaborada por um grupo de professores, para aprimorar a prática, refletir sobre o seu cotidiano. E não vou mentir, o meu queridinho é este Interações com Olhos de Ler, da Edi Fonseca, onde ela vem trazendo sobre a cultura do escrito, como que essa cultura do escrito pode ser imersa aí no cotidiano da educação infantil. Então vale muito a pena, professores, fazer uma leitura, porque ele vem trazer sobre essa prática mesmo do nosso dia a dia. Pode passar. Como eu falei, nós já estamos finalizando. Após esse momento de indicação, como sempre, né, como costumeiro, nós temos aí o nosso encaminhamento. Só um momento. Olha, nós estamos lendo aqui um comentário, com licença. Eu vou passar essa deixa para nossa chefia, tá bom? Para nossa querida Nádia. Eu também gostei desta sugestão aqui. Cadê? Me situa? A Leiliane, né? A Leiliane, ela deu uma sugestão maravilhosa. Olha aí, a Nádia tá do meu lado, tá bom? Ela diz assim, olha, na próxima vez poderiam sortear livros para que a formação fique ainda mais maravilhosa. Boa, gostei, ótima sugestão. Com certeza nós estaremos providenciando, viu, professora? Muito bom. Tá, então, este slide aqui vai aparecer aí, vai aparecer uma próxima lâmina. Não ainda? Já apareceu. Ah, obrigada. Que eu não tenho em tempo real aqui as imagens, e aí eu fico nesse feedback aqui com as meninas aqui, com a equipe de TI. Tá, então, este é o nosso encaminhamento. Caro professor, você receberá um compilado de planejamentos que foram elaborados a partir da primeira formação do ano. Quem lembra aí da primeira formação do ano? Qual foi o tema? Está bem na tela, né? Das pistas aos registros, interpretando as linguagens do brincar para planejar. E o que nós vamos fazer após termos esse compilado em mãos? Nós estaremos analisando as propostas, estes planejamentos e escolhendo o que são possíveis e o que são, que adaptações nós poderemos estar fazendo, estar realizando. E após isso, aplicar e propor às nossas crianças. Sobre a questão de entrega aos coordenadores, eles estarão depois conversando com vocês. Mas, por enquanto, esse compilado de planejamento estará em vossas mãos. As coordenadoras vão estar repassando para vocês
E logo após elas vão estar passando sobre essas questões das datas de entrega. Certo, professores? Já tiraram um print aí do encaminhamento? Se já, podemos passar. Agora, avaliem este encontro, a avaliação que é de extrema importância para nós, né? Esse momento foi um momento inicial, né? O formato desta formação, eu acredito que é a primeira vez que acontece formação, né, de forma online, via live, pelo Departamento de Educação Infantil, né? Queremos melhorar, com certeza queremos melhorar muito mais, porque os nossos professores merecem sempre o melhor, né? Então, fiquem à vontade para avaliar esse momento, dar esse feedback para nós, são apenas 3 perguntinhas, tá bom? E agora vamos receber novamente, ela que iniciou esse momento formativo, eu quero chamar ela novamente, a nossa querida Nádia. Venha, Nádia. Agora é com ela, viu? Daqui a pouco vou dar uma saída. Não precisa sair, né? Então tá bom, tudo certo. Olá, estou aqui de volta com vocês. Estava ali nos bastidores, aí descobri que no início o áudio, né, ele nos deixou em apuros, né? O áudio só foi aparecer um tempinho depois. E aí eu vou só fazer uma breve retomada, né, do que eu falei com vocês bem no início. Eu desejei a todos um bom dia, um ótimo encontro formativo. Falei também que dessa vez o nosso encontro seria assim, através de live, né? Mesmo a gente já estando vindo aí de um percurso formativo presencial desde maio, que foi a nossa primeira formação, né? Eu compartilhei com vocês, né, o tema da formação de hoje, que é compartilhar para crescer, relatos de vivência experienciados na educação infantil. Compartilhar para crescer. É uma expressão que traz a essência da educação infantil. E aprender em rede, por meio de trocas, aprender por meio de experiências e por meio da escuta sensível, né? Ainda no início da minha fala, eu socializei a ordem do dia, né, como seria o nosso percurso. E aí eu trouxe uma frase de Stephen Covey, que é um educador e escritor americano. Ele tem alguns livros, e um livro muito interessante que eu até indico para vocês é 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E aí nesse livro tem uma frase que é assim: a mentalidade de abundância parte da ideia de que compartilhar não diminui o que temos, mas multiplica o que podemos alcançar juntos, né? E com essa ideia nós partimos aí para a explanação da temática do nosso encontro, e também as professoras tiveram a oportunidade de socializar, né, experiências potentes, experiências vivenciadas pelas nossas crianças nas nossas EMEIs. Lá no início também eu fiz as saudações no nome da nossa secretária, doutora Maura Paulino, e do secretário adjunto, professor mestre Ricardo Oliveira, também da nossa diretora técnico-pedagógica, Cristiane Coelho. Eu desejei que vocês se sentissem afagadas pelo Departamento de Educação Infantil. E agora que estamos no final, então, eu me despeço de vocês, né, de todos vocês, com muita alegria, com muita satisfação, agradecendo vocês pela participação, né? Vocês estão participando ativamente lá no chat, e é muito bom poder ficar lendo, poder ficar acompanhando. Vocês estão fazendo a avaliação, eu espero que todos vocês façam, porque é muito importante esse momento que a gente pode avaliar, né? Nos avaliar quanto formadores, quanto ao formato do encontro e melhorar para vocês, né? Porque a gente quer levar encontros assim em qualidade.
E aí também agora a gente vai colocar a frequência, tá? Frequência lá no chat para vocês, o link da frequência. E eu quero agradecer a equipe do TI, né? Em nome do Rogério, que está aqui conosco desde ontem, trabalhando com a gente para que fosse possível acontecer essa live, como a Deiviane já falou, a professora Deiviane trouxe, que é novo para a gente, as professoras também, muito obrigada, as professoras estão aqui presentes. Quero agradecer a equipe técnica do Departamento de Educação Infantil, como as nossas parceiras, né? A técnica Janaína Queiroz, a Jardelina, né? E eu quero agradecer de coração a professora Régia, eu falei lá no início, né? Pela costumeira dedicação dela, e ao Heitor, o Heitor Fidelis, e a família dele, né? Que permitiu que ele estivesse aqui conosco nesse momento. Eu acredito que vocês gostaram, né? A gente pensou com muito carinho. E aí a gente fica muito feliz quando vê essas práticas de leitura realizadas nas escolas, que aí aproxima as crianças da leitura, da cultura do escrito. Agradecer a Deiviane, a nossa parceira, né? E agradecer especialmente a vocês, professores, e aos coordenadores, pela atenção e pela participação. E aí a Deive quer ler uma frase para vocês, de Loris Malaguzzi, uma frase que ela selecionou, e agora ela vai ler para vocês. Professores, eu fico imensamente feliz em poder estar junto com vocês, como falei no início, nessa ciranda formativa, onde aprendemos uns com os outros neste movimento. E eu fico grata, agradeço muito a Nádia por estar junto ao departamento, somando essa parceria, e se nos envolvendo uns aos outros de forma muito qualitativa, de forma que cresçamos profissionalmente. E isso é muito bacana. Que orgulho que tenho de fazer parte dessa rede municipal de educação infantil, né? Digo em alto e bom som. Tenho orgulho de fazer parte dessa rede municipal de educação infantil. E para finalizar, né, esse momento formativo, nós trouxemos essa fala potente de Loris Malaguzzi, que diz assim: aprender e ensinar não devem ficar em margens opostas, apenas observando o rio fluir. Em vez disso, nós devemos embarcar juntos em uma jornada pela água, por meio de uma troca ativa, recíproca. O ensino, a educação, ela pode fortalecer a aprendizagem e a maneira de aprender. Foi o que vislumbramos hoje, essa prática docente potente, essa troca de saberes, essa troca de experiência, a valorização do ser professor que incide lá no ser criança. Então, muito obrigada pela participação de cada um de vocês e que estejamos juntos para um próximo momento que seja também esse momento de diálogo constante, de aprendizados que contribuirão com as nossas práticas. Muito obrigada. Obrigada, foi um momento riquíssimo de troca de experiência e eu quero dizer para vocês que a frequência está lá no chat, vão lá, acessem o link, tá certo? E até um próximo momento, muito obrigada, fiquem com Deus e até mais.